Fala pessoal, tudo bom com vocês? Trazendo aí um vídeo novo, um pouco diferente do costume aí que vocês têm visto, que eu trago aqui no canal. Um vídeo aí sem muita edição, sem muitas imagens ou coisas do tipo. Como vocês têm visto, eu não tenho conseguido postar com muita frequência. Tenho estado atarefado com várias coisas ultimamente. Então, para não deixar vocês sem vídeos, eu pensei em estar trazendo aqui as minhas primeiras impressões do meu devocional diário, algo como eu faço diariamente. Eu posso aí estar trazendo tanto aqui no YouTube quanto no Instagram também. Reflexões aí breves sobre a palavra de Deus, daquilo que eu tenho lido diariamente, trazendo aí aplicações para as nossas vidas, mas como eu disse, de forma bem simples, uma breve leitura, uma simples leitura do texto e falando aquilo que eu pensei a respeito do texto, coisas nada absurdas, como eu falei, nada dali trazendo o original do grego ou do hebraico, algo do tipo, simplesmente a minha leitura e as minhas primeiras impressões, que eu acredito que o texto está nos trazendo. Então acredito que vai ser uma boa maneira aí de estar mantendo a frequência dos vídeos, não deixar vocês sem vídeos e também trazendo ótimas reflexões aí através da palavra de Deus, através dos meus devocionais diários que eu tenho feito. E hoje eu queria falar sobre o Salmo 73, os salmos que eu li hoje e que vai falar aí daquilo que provavelmente você já deve ter passado, que é você olhar para os ímpios, para as pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus e ver que eles estão bem-sucedidos, com saúde, vivendo uma ótima vida, e muitos, provavelmente você também já deve ter se questionado quanto a isso. Por que essas pessoas vivem dessa forma? E às vezes muitos cristãos, pessoas piedosas, pessoas que vivem, você vê que vive de acordo com a vontade de Deus, é um cristão verdadeiro e está sofrendo diversas coisas, padecendo talvez doenças e diversas coisas do tipo. E a gente se questiona sobre isso, né? Às vezes a gente passa, como eu falei, por essas situações e chega até talvez a questionar Deus. E é justamente isso que o salmista faz. Ele vendo aí essas situações, ele começa a questionar e se angustiar por conta disso. Então vou fazer uma leitura aqui, peço que você me acompanhe e, como eu falei logo após aí, falando sobre os versos aí conforme eu for lendo. Diz assim o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos do céu, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se revolta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Aqui até o verso 14, como nós vemos aqui o salmista questionando, né? Então quer dizer que eu vivo retamente à toa? Quer dizer então que eu busco viver a vontade de Deus à toa, para nada, enquanto Deus está abençoando aqueles que estão nem aí para ele? Salmista aqui fazendo esse questionamento, né? Como eu falei, acredito que muitos devem ter passado por isso. Continua no verso 15. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro.
Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Aqui, parando aqui no verso 22, ou seja, como eu falei, o salmista agora ele começa a perceber aquilo que ele tinha pensado, né? Ele começou a entender o fim desses homens, ali quando ele falou que entrou no santuário de Deus, e ele começou a perceber o quão tolo ele foi e ignorante ao pensar dessa forma, ou seja, pensar dessa forma é tolo e ignorante, porque nós vemos somente as coisas boas que os ímpios, as pessoas que não vê a vontade de Deus estão vivendo, mas não percebemos o fim deles. Porque, como a palavra mesmo diz, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Então, o salmista que estava olhando, como a gente às vezes faz, de olhar para o bem que aquelas pessoas estão vivendo, a riqueza, a fartura, mas esquecemos que eles estão condenados eternamente. Então, do que adianta isso tudo? Isso não deve nos servir, lógico, de motivação, no sentido de você pensar, ele está vivendo uma coisa boa, mas vai para o inferno, então tá bom. Não dessa forma que nós devemos pensar, né? No sentido ruim da coisa que eu tô querendo dizer, de você talvez achar que, então, já que você sabe que eles não estão indo para o céu, então você vai se tranquilizar nisso, porque aí sim eles vão pagar por aquilo que eles merecem ou algo do tipo. Pelo contrário, não devemos desejar o mal de ninguém, né? Nós queremos que essas pessoas sejam salvas, mesmo que tenham uma ótima vida aqui na Terra. Até porque Deus abençoa os justos e os injustos. Ele fala isso em sua palavra em Mateus, em Eclesiastes também nós vemos esses ensinamentos, né? Onde Deus mostra que ele abençoa todos e de modo nenhum devemos desejar o mal dessas pessoas, mas sim, é um modo de vermos isso, é um modo de vermos que é tolice olhar a riqueza e as bênçãos alheias. E muitas dessas pessoas não têm Deus em seu coração, não vivem de acordo com a sua vontade, não vão, muitas delas, estar nos céus eternamente, que é o mais precioso de tudo. Então, do que adianta isso tudo? E do que adianta nós ficarmos questionando a Deus porque essas pessoas são abençoadas? De nada adianta. Até porque o salmista vai enxergar isso, que o mais precioso é Deus, independente de qualquer circunstância que estivermos passando aí em nossas vidas, né? Então ele continua dizendo, no entanto, ainda pertenço a ti, e tu seguras minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Ou seja, o salmista começa questionando e falando que ele se amargurou, se angustiou por conta de ver a riqueza e as bênçãos alheias dos ímpios, né? Mas no final ele lembra que ele tem Deus como seu refúgio, e Deus é suficiente para ele. Que ele pode estar doente, como ele fala aqui, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a minha força em meu coração. Ou seja, se temos Deus, se temos a promessa de vida eterna por meio de Cristo Jesus, só isso nos basta. Não precisamos aí ficar vendo as riquezas alheias ou vendo que pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus estão muito bem sucedidas, enquanto nós estamos padecendo diversos sofrimentos. Porque somente Cristo nos basta nessa terra. Podemos viver a vida, alguém pode viver, né, a vida mais sofredora possível, mais pobre possível, e não passar nessa vida por uma experiência de ser rico ou algo do tipo, mas ele tendo a promessa de vida eterna, crendo em Cristo, isso é muito mais maravilhoso do que viver de forma abundante e rica. Até porque do que adianta, como eu disse, um homem ganhar o mundo inteiro e perder essa alma? Do que adianta vermos aqui 80, 70, 90, que 100 anos que for, de forma rica e abundante, e perecermos eternamente no inferno? Do que adianta? Então, é lógico que o cristão ele pode sim buscar ser bem sucedido
Isso é bom até para que ele ajude, né, aqueles que necessitados e tudo mais. Não há nenhum problema em ser rico e ser bem-sucedido. E se você busca isso, não há problema algum, desde que o seu coração não esteja no dinheiro e não ame o dinheiro, mas ame a Deus acima de todas as coisas. Não há problema nisso. Mas se você não viver essas coisas, e se você não for rico, mas tiver uma vida simples, talvez padecendo por diversos sofrimentos de saúde, emocional, seja o que for, lembre-se que você tendo Cristo, você tem tudo e não precisa de mais nada. A promessa de vida eterna, viver com Deus eternamente nos céus, deve nos ser suficiente. Fique com essa palavra, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.